ensinar. Amém, irmãos? Amém. Mas logo depois do batismo, Jesus foi para onde? A palavra de Deus diz que quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Jesus precisava passar pelo deserto? Jesus precisava ser tentado pelo diabo? Por que ele foi tentado pelo diabo e se submeteu ao deserto, irmãos? Para nos ensinar, amado, que o deserto virá, porque o deserto é a escola do Senhor. No deserto somos provados. No deserto o Senhor sonda os nossos corações. No deserto nós aprendemos a depender do Senhor. O deserto é lugar de cura. O deserto é lugar de dependência. Crente que é crente, irmão, passa pelo deserto. Está no deserto, glorifica. Está passando pela prova, glorifica. Está na luta, glorifica. Jesus mostrou que seria assim. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por que você acha que o seu deserto é maior do que o dos outros? Por que você está chorando? Porque está atravessando o deserto. É necessário que seja assim. Jesus não precisava e passou. Passou para ensinar a mim e a você, irmãos, que depois de mergulhados em Cristo, somos provados para que cresçamos, para que entendamos que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para que morramos nós e Cristo vive em nós. Para que com ousadia, como Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Para que eu tome a cruz, dia após dia. Negue a mim mesma, negue a mim mesmo e siga ao Senhor. É para isso. Agora presta atenção, irmãos. Algumas características desse texto se encaixam igualzinho no nosso desenho. Porque Jesus passou pelas águas, nos mostrando que era necessário nos arrependermos dos nossos pecados, nascermos de novo, sermos nova criatura, nascermos da água do Espírito e não só da carne. E logo depois ele entra no deserto. Mas ao entrar no deserto, o que Jesus faz? Ele já dá uma dica. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Já vai tentar, irmão. Fica de olho, fica esperto. E depois de jejuar 40 dias, teve fome. Duas coisas aprendemos aqui bem rápidas. Primeiro, Jesus está ensinando como atravessar o deserto. Deserto a gente atravessa em jejum. Deserto a gente atravessa com pano de saco e cinza na cabeça. Deserto a gente atravessa em humilhação. Deserto nós atravessamos em rendição completa ao Senhor, em oração, em busca, em santidade. Jesus já disse isso. Aí a palavra de Deus que Jesus teve fome. Irmãos, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Aquelas chicotadas doeram, irmão, não era nas costas de um ser especial que estava andando, não, era nas costas de carne, costela aqui, ó, irmão, era aqui, assim, igualzinho a nós. O sangue que foi vertido foi um sangue igualzinho nosso, irmãos. A traição que ele sofreu foi uma injúria que hoje nós jamais conseguiríamos levar sobre nós. As dores que ele sentiu, tudo que ele padeceu como homem, padeceu porque ele também era 100% homem. A palavra de Deus que Jesus teve fome, num instante da sua humanidade, num vislumbre da humanidade de Jesus, como quando ele chorou a morte de Lázaro, amém? Como quando ele expirou na porta do templo e derrubou os cambistas e derrubou os vendedores, porque o templo havia sido violado, porque o templo que era casa de oração havia se transformado em covil de salteadores. E nós vimos ali a humanidade do Senhor aflorando, e Jesus teve fome. Aí o rabudo, a serpente, mais sagaz do que todos os outros animais, vem em cima de quê? Da fragilidade, da humanidade. Teve fome e ofereceu o quê? Pão. Ele está astuto, irmão. O diabo, nosso adversário, ele é inteligente, querubim ungido, caiu, é maligno, mas ainda tem alguns poderes. Não é
esse é só o Senhor Jesus. Ele é criatura. Por isso que a Bíblia diz que com o sopro de Deus ele será derrotado. E derrotado ele foi na cruz do Calvário. Está esperneando e esperando o fim. Esperneando o tempo de cair, irmão. Amém, amado? Amém. Mas ele é astuto. Ele é astuto. Nosso adversário é astuto. E na hora que Jesus demonstrou a fragilidade, ele entrou. Você não é Deus? Faz com que as pedras se transformem em pão. Como é que Jesus revida? Está escrito, e eu glorifico a Deus. Jesus nos mostra como vencer o inimigo, como vencer as artimanhas do rabudo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nessa hora, o diabo deve ter pensado: então eu tenho que mudar de estratégia. Eu tentei ele para que ele deixasse a humanidade dele, para que ele, irmãos, a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem. Amém? E aí está a grande beleza de Jesus, porque ele, sendo Deus, se humilhou, encarnou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, sofreu as nossas dores, derramou as suas lágrimas, o seu suor, derramou o seu sangue naquela cruz, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. E o diabo tenta Jesus nisso: volta a ser Deus, larga esse negócio de humilhação para lá, não está com fome, faz as pedras se transformarem em pão. E Jesus nos ensina hoje: nem só de pão viverá o homem, porque está escrito que o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o rabudo, astuto, observa que ele é astuto, ele diz assim: a estratégia não deu certo, vou mudar de planos. Aí olha o que ele faz. Então o diabo, verso 5: então o diabo não levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Quem está falando agora? Quem é que está falando que está escrito? Ele é crente e estremeco, porque ele estava lá. Ele viu aquela cruz, ele viu Jesus morrendo, ele sabe da derrota, ele sabe que Jesus é o Filho imaculado do Deus vivo, que veio e nos substituiu na morte, nos deu vida eterna. Ele sabe. Aí ele cita o quê? A palavra. Abre o olho, irmão, presta atenção. Na faculdade de teologia, e glória a Deus, vocês estão buscando inerrância da palavra, eu vi que tem um monte de teólogo aqui, glória a Deus. Os professores dizem assim pra gente: olha, texto fora de contexto vira pretexto. E o diabo usou a própria palavra contra Jesus. Ele viu que não dava para ir de qualquer forma. Ele disse: então eu tenho que ser mais astuto ainda, eu tenho que ser mais sagaz ainda, eu vou usar a palavra para ver se ele cai. E cita 2 versículos da Bíblia. Jesus refuta como, irmãos? Verso 7: respondendo Jesus: também está escrito. E aí vamos tomar lá da cá. Jesus disse que estava escrito, o diabo também disse que estava escrito, Jesus disse que estava escrito. Sabe por quê? Porque é uma inerrância, irmão. Se você achar reencarnação aqui, em nome de Jesus, releia, observa, estuda, porque o texto está fora do contexto e é pretexto para o diabo te levar para o inferno. Sabe por quê, irmãos? Lá na mesa branca, no centro de espírita, no espiritismo, eles abrem a Bíblia. Abrem lá, pastor? Eles abrem e o diabo diz assim: está escrito. E levam um carro com ele, porque ele diz que está escrito. E as pessoas acham que porque a Bíblia está lá dentro, aquilo é de Deus. É de Deus, irmão? Não é, irmão. Se você tiver dúvida, você que veio aqui, que nos visita nesta noite, tiver qualquer dúvida quanto à reencarnação, pode me procurar, ou qualquer um desses pastores aqui, que eles vão ter o maior prazer em colocar você diante da palavra de Deus e ver que os mortos não voltam.